Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero mandar a paz do Senhor para todos os nossos ouvintes, né, que ouvem a programação todos os dias, e no sábado também a programação ao vivo, né? Estamos um pouquinho atrasados hoje, mas não tem problema. Estava em outro departamento, né? Mas estamos aqui para anunciar o Evangelho. E desta feita nós vamos orar, apresentando ao Senhor esta programação desta tarde, que o Senhor faça segundo a sua vontade. Atenção para o voto em 3 segundos. Ganha mais um campeão de audiência. A partir de agora, você ouve o programa Manancial de Águas Vivas. Manancial de Águas Vivas. E serás um manancial de águas vivas. Muito louvor e adoração ao Senhor Jesus, aqui na Rádio Sistemas JN de Comunicação. Momento de oração. Glória a Deus. Irmão Cláudio. De oração. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus, queremos lhe agradecer, Senhor, por mais uma tarde de sábado, qual o Senhor nos deu a possibilidade de estarmos aqui e agradecendo por tudo que o Senhor tem realizado no meio do teu povo e no meio de nós. Nesta tarde, toma a direção dessa programação, vá abençoando teus filhos, as tuas filhas, onde quer que esteja, Senhor, e realizando algo, toma a direção de cada um naquilo que tu vai fazer, ou que estão resolvendo algo, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, te apresentamos todo o público ouvinte nesta tarde, Senhor, onde quer que estejam, nos assistindo, ouvindo, em nome de Jesus. Te apresentamos todas as nossas autoridades, como é de costume, autoridades que são constituídas por Deus para administrar em um município, um estado, em um país, e precisa das nossas orações, para que eles venham, Pai, assim, Senhor, administrar no temor da Tua palavra, Senhor, e que venha servir aqueles que realmente confiaram, meu Pai. Aleluia, ali colocarem uma cadeira para assumir algo na parte municipal, estadual, federal. Também te apresentamos todos os profissionais de saúde, Senhor, aqueles que estão também incumbidos uma missão séria, aonde atende as pessoas que chegam ali em condições, meu Deus, precárias, que o Senhor possa ser com eles naquilo que vão fazer, realizar, consultar, medicar, também realizar cirurgia, Senhor. É assim que nós te oramos também. E pedir pelas nossas autoridades eclesiásticas, são os nossos pastores, aqueles líderes religiosos, os quais estão, Pai, incumbidos em instruir, em ensinar, para que possamos nós andar na direção divina. Assim como o Pai ensina ao Filho o caminho que deve andar, nós somos orientados através das Escrituras Sagradas, através dessas Escrituras que são inspiradas pelo poder do Espírito Santo. Pai, seja com todos e que nesta tarde, Senhor, é assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. 15 horas e 37 minutos. Quero mandar um abraço aí, a paz do Senhor Jesus, para Rosenberg Silva Santos, né? Rosenberg Silva está ali ouvindo a nossa programação. Também um abraço aí para a minha tia ali em Soledade, a minha prima e a todos que ouvem a programação. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Muito obrigado a todos por ouvir a programação. Nesta tarde estamos alegres, estamos felizes. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará presente. Nós cremos pelos olhos da fé que o nosso Deus Ele está presente aqui neste lugar. Glória a Deus. Nesta tarde, Deus Ele tem uma palavra para o meu coração, para o teu coração. E que Deus, nesta tarde, nos use, né, para que possamos falar do seu amor, do seu perdão, da sua misericórdia. É assim, nesta tarde, que estamos aqui, porque é uma missão que nós temos de sempre anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. E nosso irmão Cláudio louva a Deus, né, nesta tarde, glória a Deus.
E quero mandar também aí a paz do Senhor para nosso irmão Josivaldo, nosso irmão Nivaldo, a irmã Nilcienda, ali no Jardim Imaculada 2. Um abraço para todos vocês. Também aqui na Rua São Vicente, Maria do Socorro Xavier, Pedro Ulisses, Severino Ramalho, Gustavo Maciel Monteiro. Um abraço para todos, né? Que Deus abençoe poderosamente a irmã Lourdes, o irmão Abel, aí na Pedro Ulisses. Que Deus abençoe aí a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, irmão Cláudio. Saúdo a todos com a paz do Senhor mais uma vez e convido você para adorar o Senhor conosco nesta tarde. É o hino 187, bastante conhecido da igreja, e você também pode, a partir de agora também, se tiver ou dispor de uma harpa, louve conosco. Vamos agradecer o nome do Senhor porque Ele é bom e Ele quer que nós estejamos sempre glorificando e exaltando o seu nome. Mais perto quer estar, meu Deus, sentir, ainda que seja dor, que me a ti. Sempre lhe suplicar, mais certo quer estar, mais perto quer estar, meu Deus, de ti. Andando triste
Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos louvar o número 26. Não, 25. 25. Muito preciso. Muito preciso. 25. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Por ti mudo, mas vive em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, se tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre rei. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, deste amor, triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, traze paz e perdão, salvação, vida tem para os teus. Mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Bom é louvar ao Senhor, né, irmão Cláudio? Eita, Jesus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, né? Mas a palavra de Deus é quem alimenta a alma. Aleluia. Glória a Jesus. A palavra de Deus, ela alimenta a alma. Então, nesta tarde, nós alimentamos a nossa alma com a palavra de Deus. E nesta tarde também você pode alimentar também a sua alma, né? Porque a alma anda sedenta, né? Por uma palavra, e às vezes as pessoas não dá esse prazer, né? De ouvir, não dá esse prazer de alimentar a alma. É como o corpo, né? O corpo precisa do alimento, a alma precisa do alimento que é a palavra de Deus. Então, nesta tarde, nós estamos aqui para alimentar a nossa alma, e também você que está ouvindo, você que está passando e está ouvindo essa programação, você que está ouvindo também através das redes sociais, nós convidamos você nesta hora para fazer conosco a leitura da palavra de Deus, e o irmão Cláudio ele vai continuar a fazer essa leitura. E você que está ouvindo, preste bem atenção no que Deus quer falar com você, porque com certeza Deus nesta tarde tem algo especial para as nossas vidas. Nós não estamos aqui em vão, não, nós estamos aqui numa missão de levar o Evangelho, a mensagem até você. Muitas vezes as pessoas não têm aquele tempo, né, de ir a uma congregação, e nós se disponibilizamos de estarmos aqui para anunciar este Evangelho. Glória a Jesus.
Graças a Deus, irmão, vamos ler a palavra de Deus. Convido você para abrir também a sua Bíblia. E no livro segundo escreveu São João, capítulo 9. Vamos ler a partir do primeiro versículo do capítulo 9, que nos diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos agradecer por esta leitura. Eu li o capítulo 9, versículo 1 ao 5. Nesta tarde, você pode perguntar, mas que passagem é essa? Que é a passagem ao qual Jesus falava assim, ou se referia à cura de um cego de nascença, a qual nunca havia sido curado por alguém, ou nem a medicina, nascença. Mas Jesus é aquele que chega para resolver as causas impossíveis. Não importa se é de nascença ou não. Que Deus abençoe você e vamos orar agradecendo a Ele por tudo nesta tarde. Soberano e eterno Deus, te agradecemos pela leitura da Tua palavra. Senhor, nesta tarde, Senhor, toma, louvado seja Deus, a direção deste programa, Senhor. Faz, meu Deus, o que o Senhor quer que seja feito nessa tarde. Realiza, porque o querer e a vontade é do Senhor, Pai. Obrigado por tudo, e nesta tarde continue conosco, vá alcançando vidas, pessoas, almas para o Teu reino. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Quero também deixar aqui, irmão Cláudio, uma passagem para nós e para os ouvintes, que se encontra em João no capítulo 11, Sim. e o versículo 1 em diante, que diz assim: E estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse-lhe: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Glorificado por ela, irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e torna para lá. Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia?
Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Glória a Jesus. Veja que esta passagem fala de um homem chamado Lázaro, né? Que era amiguíssimo de Jesus, né? Jesus, você vê que aqui a irmã de Lázaro mandou avisar que Lázaro estava enfermo. E disse mais que o teu amigo está enfermo. Mas Jesus, aonde ele estava, ele permaneceu ainda. E ele falou que aquela doença não era para a morte. E ali eu acho que todos ficaram alegres, né? Porque, já pensou? Você manda um recado para uma pessoa dizendo que aquela pessoa está enferma, e a pessoa vai lá e diz: não, esta enfermidade não é para a morte. A pessoa fica alegre, né? E dia depois sai a notícia que aquele homem tinha morrido. Mas Jesus, como ele é o dono da vida, ele faz como ele quer, porque todo o poder está nas mãos dele. Ele disse: Lázaro apenas dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. E quando Lázaro chegou lá na residência de Marta e Maria, a irmã de Lázaro disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas já faz 4 dias que ele está sepultado. Já cheira mal. Mas para Jesus não há dificuldade, não há, né? Aonde Jesus chega, milagres acontecem, porque hoje mesmo acontecem os mesmos milagres, porque a Bíblia diz que ele está vivo. Permanece vivo. A Bíblia diz que ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou e ele está vivo à direita de Deus. Então, quando ele chegou ali, recebeu a notícia que Lázaro já havia sido sepultado, e as irmãs de Lázaro já estavam tristes, né? Porque Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte, e ele tinha morrido. E como estava a situação? Mas, quando Jesus disse que ele não estava morto, ele apenas dormia e ele ia despertar do sono, então ele chegou ali e procurou saber aonde tinham sepultado, né? E levaram ele lá no local aonde ele estava sepultado. E aí ele disse para a irmã de Lázaro que tirasse a pedra. E ali aquela pedra que ele estava falando era mais o coração dela, né? Que ali ela estava, né? Sabemos que naquela época, quando morria uma pessoa, eles colocavam num túmulo e fechavam ali aquela sepultura, né? Eram as cavernas, né? E ele disse: tirais a pedra. Veja que ele podia tirar, não podia? Podia ordenar e aquela pedra ali, Mas Jesus, ele quer ouvir da minha boca e da sua boca, né?
como em outras situações, ele chegou em alguns locais e tinha as pessoas enfermas, que nem daquele homem que estava já 38 anos, que estava ali, e ele chegou e perguntou que se ele queria ficar sã. Quer dizer, ele queria ouvir da boca daquele homem que ele queria ficar sã. Mas ele também colocou ali um empecilho. Ele disse: não tem homem algum que me coloque na água quando a mesma é agitada, porque desce outro antes de mim e eu estou aqui já há 38 anos esperando o milagre. Mas Jesus não quer saber se você tem 38 anos que está enfermo, se você tem 18 dias, 20 dias. Não tem, para ele não há diferença. Ele quer saber da sua boca se você quer ficar curado daquela enfermidade. Ele queria ouvir da boca daquele homem que ali estava há 38 anos enfermo. Mas ele colocou um empecilho. Mas quando Jesus chegou ali para ele, que perguntou, e ele disse que não tinha alguém, ele disse: então toma a tua cama, teu leito, coloca nas costas e vai para a tua casa. E aquele homem saiu curado. A mesma coisa aconteceu com Lázaro. Lázaro já estava morto, mas para ele, tanto faz ele estava enfermo, como estar sepultado. É a mesma coisa. Para ele não tem dificuldade, não tem empecilho, não. É só ele ordenar e ali o milagre é realizado. Veja que em outra situação aquela mulher já fazia 12 anos que se encontrava enferma. A Bíblia diz que ela já tinha gastado todos os seus bens, né? E não tinha tido nenhum resultado. Mas ela colocou um desejo no seu coração que se ela pelo menos tocasse nas orlas do vestido de Jesus, da roupa de Jesus, seria curada. E ali no meio daquela multidão, ela foi se imprensando e tocou em Jesus. Talvez que você já faça tanto tempo que ouvir falar de Jesus e se encontra também nessa mesma situação e acha que para você é impossível, porque faz muito tempo. Quando a pessoa já faz muito tempo, né, Cláudio, que se encontra enfermo, acha que aquela enfermidade não tem mais jeito, solução, porque já faz muito tempo. Mas para Deus não tem empecilho. Quando aquela mulher ela tocou nas orlas do vestido de Jesus, nem falou com ele, só tocou na roupa dele. Na mesma hora a Bíblia diz que ela foi curada. E aí Jesus parou e disse: alguém me tocou, porque de mim senti sair virtude ou poder. E aí aquela mulher se apresentou tímida, quem sabe ali envergonhada, né? Porque a Bíblia diz que ela estava há 38 anos e a doença dela era imunda, né? Era uma doença, era um fluxo de sangue, a Bíblia diz, né? E ela ficou por ali desconfiada e disse: foi eu, Senhor, que toquei nas tuas vestes. E na mesma hora, ali, aquela enfermidade, ou seja, aquele fluxo de sangue parou. Veja que não há enfermidade que Jesus não possa curar. Não há dificuldade. Tudo ele pode fazer, porque a Bíblia diz que todo o poder foi entregue a ele no céu e na terra.
Então, nesta tarde, se há alguma coisa que impede de você ser abençoado, este impedimento, quem pode tirar ele mesmo é você. Você é quem pode tirar este impedimento para Jesus fazer o milagre. Jesus quer fazer o milagre, mas depende de nós, né, Cláudio? Depende de nós. A parte dele, ele faz, mas nós devemos fazer a nossa. Por que aquela mulher foi curada? Porque ela buscou, entrou no meio da multidão e ali fez um propósito com Deus e ali ela alcançou. Foi corajosa. E ali ela alcançou o milagre, né? Então, nesta tarde, a sua enfermidade, os seus problemas, para Jesus não é nada. Basta tão somente você querer. Você abrir o seu coração e deixar Jesus entrar e fazer morada. Não há nada que impeça Jesus fazer o milagre, a não ser você mesmo. Mas se você abrir o seu coração e deixar Jesus entrar e fazer morada, com certeza você alcançará o milagre. Você pode ter os seus pecados perdoados, né? Porque o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano é a salvação da alma, né? Veja que em algumas situações Jesus chegou e salvou primeiro aquela pessoa para poder curar a enfermidade, né? Então, nesta tarde, esta reflexão para nós é como se fosse um colírio nos seus olhos, para você abrir mais os olhos, os seus ouvidos, a sua mente e deixar Jesus entrar e fazer morada. Jesus, ele quer fazer, mas depende de nós, depende de você. Ele disse: sem mim nada podereis fazer. Ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, você só pode chegar a Deus por Jesus Cristo. Disse: eu sou o caminho, ou seja, a ponte que leva você à presença de Deus. Então, nesta tarde, que Deus abra bem os seus ouvidos e que você possa meditar e aceitar a Jesus como seu Salvador. Esse é o nosso objetivo, de estarmos sempre levando a mensagem, anunciando o Evangelho, lhe conscientizando que você precisa, aleluia, glória a Jesus, de um Salvador. E o Salvador está aqui. Está pronto, Glória a Deus, está pronto, aleluia, para salvar a tua alma. Atender às suas súplicas, né? Então depende de você. Glória a Deus. Então, nesta tarde, que Deus nos ajude e que nos dê força para que possamos continuar sempre levando a mensagem. Glória a Jesus. Quero mandar a paz do Senhor para a irmã Lindalva e a irmã Iracema, aí em frente à Igreja Assembleia de Deus, aqui na rua Luciene Cabral Bernardo. Deus abençoe a todos que ouvem a programação. Essas irmãs sempre estão ouvindo a programação, como outras pessoas também aqui no bairro. Glória a Deus. Ali na Severino Ramalho, Deus abençoe os moradores da Severino Ramalho,
na Gustavo Maciel Monteiro, ali no Jardim Imaculada 2. Deus abençoe. Circular Imaculada, um abraço ao irmão Joel, a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a você que sempre está ali, né? De lado ali daquele poste ali, ouvindo, né? Ali nós temos... É verdade, eu passo. As pessoas estão ali ouvindo. Cortando cabelo. Cortando cabelo, outros ali tomando um guaraná ali, ouvindo, né, Cláudio? Ouvindo a palavra. É verdade. Não pode dizer, não, Senhor, eu não ouvi a tua palavra. A palavra está sendo pregada, anunciada, mas depende de você. Sabemos que nós temos 4 tipos de semente que foi plantada, né, Cláudio? Que foi semeada. Uma entre os espinhos, outras numa terra que tinha muito pedregai, ou seja, tinha muita pedra, outras na beira de um caminho, não é? E outra numa boa terra. E para cada uma dessas sementes tem uma, né? A que caiu na beira do caminho, as aves vieram, comeram, e aquela semente ela não germinou. A outra que caiu, foi semeada no meio das pedras, no pedregal, até nasceu, mas não tinha terra suficiente, e ela não enraizou, morreu. Só secou. A outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos sufocaram aquela semente, e ela também não deu crescimento. E a que nasceu na boa terra deu uma boa semente, ou seja, nasceu, cresceu e deu fruto, não é? Então estas sementes somos nós. Aleluia. Glória a Deus. Somos nós. Muitas pessoas até aceitam o evangelho, né? Você faz um convite, aquela pessoa aceita o evangelho, mas ela não tinha uma terra suficiente ali para permanecer. Aquela outra que nasceu entre os espinhos são as coisas que o mundo oferece, os prazeres da vida, sufocaram, e ela também não cresceu. Aquela da beira do caminho, as aves vieram e comeram aquela semente, ou seja, ela também não deu. E aquela que nasceu numa boa terra são aqueles que aceitaram o evangelho e hoje estão nas ruas levando a mensagem, pregando o evangelho e dizendo que Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. É verdade. E esta semente ela deu 100 por 1. Anunciar. É por isso que Jesus disse: saí pelas praças, pelas vilas, pelos valados, né? Pregando o meu evangelho, aquelas pessoas que crer no evangelho serão salvas. Então, essas nascem numa boa terra e elas dão fruto. Nós vemos aí muitas pessoas dando fruto, pregando o evangelho e povoando os céus, né? Então, esse é o nosso objetivo. Nós não estamos aqui, como eu sempre falo, mas irmão Cláudio, que nós não estamos aqui para anunciar um evangelho de facilidade, né, Cláudio? Porque nós sabemos que o evangelho é o caminho é estreito, a porta é apertada
Então tudo isso faz com que o evangelho vai se estreitando, né? Verdade. E a Bíblia diz que o caminho que leva o homem à perdição, a porta é larga e espaçoso é o caminho. Os prazeres da vida. E são muitos que entram por este caminho. Mas é melhor você escolher o caminho apertado, porque lá na frente você vai Eita, glória. ter a sua salvação garantida. Porque sem Jesus não dá. Como diz um hino, né? Sem Jesus não dá. Não dá. Tudo depende dele. Por que nós estamos aqui? Porque ele tem dado fôlego de vida para nós e nós estamos aqui. Porque se ele tirar este fôlego que nos dá a vida, nós, sem ele, nós não somos nada, não é? E aí, esse mesmo fôlego serve para nós todos os dias levar a mensagem até você. Então, fica com esta reflexão nesta tarde. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida e lhe dê muitas outras oportunidades. Por quê? Oportunidade, elas passam. Essa oportunidade de hoje, nós não vamos tê-la mais. Vamos ter outra oportunidade. Mas a de hoje já passou. E as oportunidades, elas estão passando. E bom seria que você agarrasse logo esta oportunidade para que você possa, né, garantir o seu passaporte, né, Cláudio, e ter o seu nome escrito no livro da vida. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmão Cláudio. Está passando o tempo. É. É o tempo. Aleluia. Louvado seja Deus. Coisa boa é ouvir aquilo que a Bíblia tem para nós. E é muito interessante essa passagem aí do Lázaro, né? O amigo de Jesus. Amigo de Jesus. A pessoa... Mas a Bíblia diz que tudo isso foi para que a glória de Deus se manifestasse. Porque se ele não tivesse demorado a vir, como diz, alguém ia dizer que ele não tinha realizado milagres nenhum, né? Mas ele veio após a morte dele, 4 dias. Todos presenciaram o sepultamento, acompanharam o cortejo fúnebre. Isso. E agora viram o mesmo Lázaro andando, conversando com as pessoas. Aleluia. E viam, mas ainda tinha alguém que não acreditava. Para você ver que o quanto a religião cega, mas o Evangelho esclarece. Veja que a religião cegava os olhos e toda a mente do apóstolo Paulo, quando era Saulo. Mas após Jesus, o Evangelho alcançar o Saulo, ele transformou-se em um Paulo. E agora ele realmente deixou a religião em qual seguia e abraçou o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi representar Jesus, foi ser um mensageiro de muitas almas que vivia nas condições que ele vivia antes, cego, sem ver a realidade. E o apóstolo São Paulo agora revertiu o quadro ao ponto daqueles que antes eram amigo dele, agora virar inimigo e querer matá-lo.
porque ele anunciava o Evangelho, que conheceu. E o próprio Jesus, é uma voz lá no caminho de Damasco, falou com ele, e tem certas coisas que é você e Jesus. Você e Jesus, só os dois. E ele tem coisas interessantes para lhe mostrar. Agora, cabe a você ter coragem e abraçar o Evangelho, porque é o poder de Deus de salvação para todos aqueles que nele creem. Vamos louvar o Senhor com mais um louvor aqui. E é bom louvar, porque a gente também traz a parte da nossa alma se alegrar, né, no Senhor. A palavra nos alimenta, o louvor também. A Bíblia, ela nos diz que os perfeitos louvores saem da boca das crianças, né? Da boca das crianças, o perfeito louvor. E nós somos crianças, louvado seja Deus. Por quê? Porque nós nascemos do Evangelho agora. E quem nasce do Evangelho pode ter 100 anos de idade, isso não é criança. Ele está aprendendo. Nós estamos aqui sendo moldado, ensinado o caminho que devemos andar. Por quê? Porque o Evangelho nos instrui a isso. Então vamos louvar o Senhor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa quem você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Glória a Deus. Ele não desiste de você. Ele está sempre à procura de pessoas para que mais vezes o seu exército cresça. Louvado seja Deus. Vamos louvar um corinho bom, bonito, né, que eu achei aqui. Então, vamos louvar mais outro hino. Não há razão pro desespero dominar teu ser, se o socorro para o crente o Senhor provê. Descansa, irmão, não há razão para a tua vida, está nas mãos de Deus. Ele jamais esquece de nenhum dos filhos seus. Basta confiar, irmão, e acreditar em Deus. Ele é quem me fortalece e guia, é o bálsamo que tua alma alivia. Por que chorar, por que gemer, se Deus está presente, o teu problema Ele vai resolver. Não desanime se a cruz é pesada, Ele vai a teu lado nesta jornada. Ele é fiel, Ele é o Senhor da glória. Levanta e canta e vê tua vitória. Não há razão pra lamentar a tua vida aqui, pois uma vida gloriosa te espera ali, lá em Sião. Se tudo está nas mãos de quem é
poderoso e faz do impossível o possível, irmão, para quem que é razão. O teu Deus é Pai. Glória a Jesus. Ele é quem te fortalece dia, é o bálsamo que tua alma alivia. Que chorar, porque gemer, se Deus está presente, os teus problemas Ele vai resolver. Não desanime se a cruz é pesada, Ele vai a teu lado nesta jornada. Ele é fiel, Ele é o Senhor da glória. Levanta e canta e vê tua vitória. Glória a Deus. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não existe. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Eita, Jesus. Ah, não há razão, irmão, para você ficar aí triste, cabisbaixo, pensando no dia de amanhã, o que poderá acontecer, o que vai te trazer. Louvado seja Deus. A gente sempre diz aqui que o dia de amanhã pertence a Deus. Aleluia. Viva hoje, buscando a presença do Senhor, glorificando o nome do Senhor, porque só Ele tem o melhor da terra para nos dar. Louvado seja Deus. E a gente não vai cansar de falar as maravilhas que o Senhor tem realizado no meio do seu povo. E também Ele pode realizar na sua vida nesta tarde. Não venha se perturbar, mas venha dizer: muito obrigado, Senhor. Ser grato a Ele por mais um dia. Louvado seja Deus, em que o Senhor preparou para nós vivermos. Glória a Jesus. Porque, irmãos, não adianta correr de um lado para outro, buscando pessoas ou buscando outros que possam solucionar a sua causa e o seu problema, porque você não vai encontrar. Problema sempre acontece. Aleluia, algo sempre vem acontecendo. Mas Jesus é aquele que sana, é aquele que vai nos dando o suporte. Às vezes Ele não tira de uma vez, porque Ele conhece o ser humano que criou. E Ele sabe que Ele vai mantendo ali. Aí um dia eu estou aqui numa situação, eu estou morrendo, ou vou morrer. Calma, louvado seja Deus, porque o Deus, aleluia, que desceu do céu, o Deus que ficou conosco aqui 3 anos, Ele fez a obra, Ele realizou o que Ele tinha de realizar, amando do Pai. Mas Ele subiu novamente, após a conclusão do trabalho. Aleluia. Aqui, Ele retornou, louvado seja Deus, à casa do Pai. E lá a Bíblia diz que Ele permanece intercedendo por nós. Ele não nos desamparou. Ele não desiste de você. Porque Ele sabe o preço que Ele pagou por uma alma. É o único que sabe o valor que tem uma alma. Nenhum dinheiro do mundo Ele poderia pagar o valor de uma alma. Nem recursos humanos. Mas Jesus sabe. Ele de santo, Ele se fez maldito. Ele foi até a cruz, levaram crucificados, ali
o mataram, sepultaram, mas havia uma promessa do Pai para com o Filho, que iriam matá-los, que iriam escarnecer dele, aleluia, mas que ao terceiro dia essa história seria mudada. A história da humanidade seria mudada, porque ele iria ressuscitar de entre os mortos. Aleluia. Mas por alguém não acreditar, por alguém não querer aceitar isso da parte dele mesmo, que ele dizia, louvado seja Deus, você entregue nas mãos dos escarnecedores, louvado seja Deus, para ser morto. Mas eu irei ressuscitar. Está vendo esse templo aqui? Isso será derribado. Mas no terceiro dia eu vou reconstruir, falando dele. Que alguém ia matar, ele ia tombar, mas ia se erguer ao terceiro dia. Mas como as pessoas não acreditavam, não entendiam muitas parábolas que Jesus contava e não via aquilo de concreto, louvado seja, aquilo de imediato acontecer. E quando acontecia, eles ficavam apasmados, louvado seja Deus, ficavam assim atemorizados, mas Jesus havia preparado eles antes. No capítulo 14 de João, você vai dizer que ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em mim, louvado seja Deus, credes em Deus, aleluia, credes em Deus, credes em meu Pai, mas crede também em mim. Se você acreditar, se você confiar, você terá, louvado seja Deus, da parte do Senhor, aleluia, a recompensa. Porque Ele está buscando, através da igreja que Ele fundou aqui, a igreja que Ele comprou, louvado seja Deus. Jesus, quando passou aqui, irmãos, Ele teve muitas coisas que não era dele. Jesus usou algo emprestado, mas seguia, louvado seja Deus, o seu rumo, ele obedecendo ao Pai. E nós sabemos que o Senhor, ele veio para cumprir o que estava escrito lá no Antigo Testamento pelo profeta Isaías, as profecias a respeito do Messias, o enviado de Deus. E nós sabemos que tudo se cumpriu na íntegra. Tudo foi, louvado seja Deus, feito da forma em que se anunciavam. Jesus veio, ele ressuscitou e ele subiu à direita de Deus e lá ele intercede por nós. Mas ele deixou o seu legado. Jesus realizou suas obras. Jesus fez na vida de muita gente o que homem, o ser humano na terra, não poderia e não pode fazer. Um desses milagres já foi lido nesta tarde. A ressurreição do seu amigo Lázaro. Lázaro, ele era amigo da família e amigo de Jesus, mas Jesus teve que se ausentar um pouco da cidade, ali da aldeia, e eles se viram nessa situação e sabia que Jesus, no momento em que precisasse dele, ele estava à disposição. Ele está à disposição de qualquer um. No entanto, quando se viram que o seu amigo
estava muito grave, resolveram ir lá atrás de Jesus e mandaram alguém. Uma pessoa foi até lá e anunciou a ele, e ali foi realizado, louvado seja, na vida daquele ser humano que já havia sido constatado o óbito. 4 dias. Louvado seja, nós não podemos negar. E nós temos que dizer que Ele é o mesmo. Porque Jesus veio, fez e realizou esses milagres, concluiu a sua missão e subiu à direita de Deus. Foi uma profecia da parte de Deus para a humanidade lá atrás, no Éden. E nós sabemos que Deus não se deixa encarnicer. Louvado seja Deus. É como foi dito: aquilo que é plantado um dia vai ser colhido. E você sabe que o adversário tentou por muitas vezes destruir logo no princípio a criação de Deus. Mas Deus tem os seus planos, Deus sabe como fazer. E ele disse ao adversário: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E a serpente incorporada no diabo, aquele que não respeitava, aquele que desobedecia. E hoje muitos, felizmente muitos, estão usando desse comportamento. Não queremos dizer que as pessoas são isso, mas o comportamento, você se analisa os tipos de comportamento. Aquelas que obedecem e aquelas que desobedecem, desafiando. E é louvável que isso aconteça, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que os dias são maus, que as pessoas, ou seja, a iniquidade humana, ela vai crescendo, multiplicando. Por isso que quando o Evangelho chega, aonde tem alguém em dúvida, o Evangelho, ele vai tirar a dúvida dessa pessoa. Não é que alguém venha à força, não, mas se é necessário anunciar o Evangelho. Porém, muitos não queriam nem ouvir, queriam impedir que fosse anunciado. Mas, se você quiser, porque não é por força e nem é por violência, então se anuncia, se diz como ele é, se diz que pode prosseguir, tem a receita todinha para que você possa entender a forma de um dia chegar até Deus. Aí diz, vai ser por aqui, fazendo assim, e aí o resultado é bom. Mas quando não se quer, se faz ao contrário, o resultado é mau. E é isso que a Bíblia instrui. Porque nós vemos pessoas que ao ver dos seres humanos, estavam perdidos. Mas é aquilo que eu louvei esse corinho. Deus não desiste de você. Você é propriedade dele. O que acontece é que você saiu do aprisco. Você deixou o redil.
Você saiu do caminho. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que estiverem seguindo no caminho, ele vai ter acesso, porque o caminho é Jesus. O caminho que leva o homem até Deus é Jesus. Quem vai apresentar a igreja a Deus é Jesus. Porque foi Jesus quem veio aqui a esta terra, amando do Pai, para que ele anunciasse a palavra, o verbo. Ele humanizou-se, como diz João, capítulo 1 e 14. O verbo se fez carne. Ele se humanizou-se, encarnou, foi homem, andou, teve fome, teve sede, cansou, como homem. Mas como Deus, ele operava os milagres. Porque ele veio para isso. Mas há um tempo. Por isso que a Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado. E você deve aproveitar o tempo. Porque se assim não fizer, se assim não tiver uma atitude, tomar uma atitude, ter coragem, ser ousado, você vai ficar de fora. E quem está de fora, ele não tem acesso. E a nossa maior preocupação hoje não é com religião. A religião existe. Mas é os que ensinam, os que instruem milhões e milhões de pessoas ouvindo algo e que, conforme o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, poderão perder o mais sublime presente da dádiva de Deus, que é a salvação. Porque deixaram de atentar, deixaram de seguir, deixaram de adorar, deixaram de servir ao Criador, para seguir, para servir, para adorar a criatura. Então está lá, religião. O homem à procura de Deus. Vai para um canto, vai para outro. Aqui não deu certo, eu não gostei dali, não gostei daqui. Mas o Evangelho não tem mistura. O Evangelho não tem dois sabores. É aquilo ali. Se você aceitar, você vai se alimentar, saciar a sua alma e ver que o Evangelho não pode ser misturado. Também, se você não aceitar o Evangelho, vai ficar com fome, vai passar mal e vai terminar morrendo. E a morte sem Jesus é um caminho sem volta. Mas o homem que confessa Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ele tem um endereço para passar a eternidade. E nessa leitura que eu fiz aqui no capítulo 9, segundo escreveu São João, a Bíblia diz que Jesus passando. Por isso que Jesus não tem residência fixa. E o Evangelho é isso, não é dizer, olha, pega a chave de carro, chave de moto, chave de carro. Isso ele tem para cada um. Mas, no dia que ele quiser, lhe estruturar e lhe dar e conceder, porque ele tem bênção. Mas ele primeiro diz, olha, quem quiser me seguir, olha, é assim, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Quem não é obrigado. Você está com sede? Quem tiver sede, vem a mim e beba. Louvado seja. Se alguém está em mim, nova criatura é. Se estiver em mim, então é nova criatura. Mas se não estiver, se alguém
tem sede, vem a mim e beba. Se alguém não tem sede, então não vai. Quem quer seguir Jesus, toma a cruz. Se responsabilize por tudo. Mas aqui eles que ia passando e viu um homem cego de nascença. Capítulo 9 de João. E os discípulos que andavam com Jesus lhe perguntaram. Fizeram uma pergunta. Às vezes, tem um aluno e tem um professor, né? Mas tem aluno que não faz pergunta nenhuma e volta para casa com a dúvida. E quando um pergunta o professor, ele fica assim, achando que aquele companheiro não deveria ter, vamos dizer assim, feito a pergunta ao professor, empalhando o professor, tirando o tempo do professor. É para perguntar, para você não ficar em dúvida. E os discípulos perguntaram, Rabi, ou mestre, porque Jesus viu um homem cego de nascença, e ele disse, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja a pergunta. Porque outrora, ou seja, antigamente, a gente ouvia, né? As pessoas diziam, olha, fulano, ele zombou de alguém, aí agora, tá vendo aí, pagou. Teve um filho, o filho dele teve um filho, e nasceu assim, sabe, foi isso porque ele zombou. Lá na linguagem, ele mangou de alguém. Quer dizer, era pecado. Aí os discípulos aqui pegaram esse gancho, perguntando assim, Jesus, quem pecou este aos seus pais para que nascesse cego? Vamos ver. Se os pais do rapaz tinham zombado de alguém lá atrás, e agora esse menino nasceu cego, olha a resposta de Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Louvado seja Deus. Deus sabe fazer as coisas perfeitamente. Mas Ele quer que mesmo diante das circunstâncias, da situação em que estamos vivendo, que nós venhamos, aleluia, a Ele. Aí Jesus disse, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus quer dizer, olha, foi assim para que se manifestassem as obras, se manifestassem nele as obras de Deus, do Pai. Jesus como homem, Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, fazer a obra de Deus, Jesus, que enviou Jesus para fazer a obra dele. E disse, enquanto é dia, ou seja, enquanto eu posso trabalhar, enquanto eu estou disponível, enquanto eu posso andar, enquanto eu posso ver, enquanto eu posso falar, é dia, faça a obra. Por quê? E quando eu estou no mundo, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Aí Jesus não questionou mais nada. Olha, eu estou no mundo, eu sou a luz. Um dia eu vou sair, a luz vai sair daqui. Então aproveite, faça a obra enquanto é dia. Porque amanhã vem a noite. E a noite é algo que você quer trabalhar e não pode. Vem uma enfermidade, você quer ir. Aí diz, rapaz, eu queria ir, mas não estou podendo. É a noite. É algo que acontece, porque para mudar a sua rotina só basta um segundo. Mas rapaz, aconteceu. E agora? Deus sabe de tudo. Aí Jesus disse isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, tendo dito isto,
Aí veja agora, as coisas impossíveis ao homem é possível a Deus. Jesus fez, louvado seja Deus, isto, cuspiu na terra. Cuspiu. E ali ele mexeu aquela terra com o cuspe, cuspiu, e colocou nos olhos do rapaz. Remédio, hein? Colocou lá nos olhos do rapaz. Untou com o lodo e os olhos do rapaz. E disse a ele, vai até o tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E esse tanque de Siloé, que significa aqui, o enviado, enviou ele ao tanque. Acaba cego, cheio de areia nos olhos, com aquela gorda de cuspe, e ainda tem uma missão para fazer. Louvado seja Deus. Aí diz a palavra do Senhor que os vizinhos conheciam o moço dali, nasceu cego, todo mundo via que era uma criança cega, foi crescendo cego, dependia de alguém. Aí quando o moço ficou vendo, aí agora começa uma incomodação. Então os vizinhos e aqueles que diante tinha visto que era cego, dizia, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Eu acredito que os pais, por necessidade, como costumam, né, colocar pessoas assim cegas, etc., na beira de um caminho, para as pessoas gratificar, dar uma esmola, dar uma prata, algo. E eles conheciam esse moço nessa situação. E uns diziam, é este. E outros diziam, parece com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como te abriu os olhos? Os vizinhos, né? Tem ele e o vizinho. Ele respondeu e disse-lhe, um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei e vim. Ele dizendo aos vizinhos. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Aí os vizinhos agora viram aquele testemunho dele, dizendo isso, rapaz, isso não pode ficar assim não. Nós temos os sacerdotes, nós temos os homens que são conhecedores da palavra, são religiosos, vamos levar até ele. Aí pegaram o rapaz, levaram até os fariseus, e chegando lá, os fariseus disseram, é sábado. Quando Jesus fez lodo e abriu os olhos, ou seja, esse rapaz era cego, era, mas era sábado. Não era para ele poder fazer isso, não, era sábado. Ele fez, vendo o rapaz, vendo, mas não era para ter feito isso, não. É sábado. Tornaram, pois, os fariseus perguntaram-lhe como viram. Fizeram a mesma pergunta agora, os fariseus. E ele disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei e vi. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Dizia outro, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Uns já acreditavam que não era coisa natural, humana, e os outros, mas não pode. Um homem desse é pecador. E abriu os olhos de um cego. Aí começou a questão entre eles. Agora a briga é entre eles, os religiosos. Foram, pois, tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é o profeta. Olha, já começou a anunciar a verdadeira palavra do Evangelho. É o profeta.
Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Aí agora, vamos para a casa desse camarada. Vamos saber se realmente ele é cego ou está se fazendo de cego, porque isso não pode acontecer por aqui. Aí perguntaram-lhe, dizendo, é este o vosso filho? Perguntaram ao pai do rapaz. Que vos dizeis ter nascido cego? Como pôde ver agora? Aí, no capítulo 9, versículo 20, diz, seus pais responderam e disseram-lhe, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, confirmando, né, que era o filho deles e que havia nascido cego. Mas como agora vê, não sabemos, disseram eles. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-o a ele mesmo e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temia os judeus, porquanto já o judeu tinha resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Vejam quando traz as ameaças, as pessoas até acreditam em Jesus, acreditam em Deus, mas há ali um impedimento das pessoas que querem impedir você de seguir ou professar a sua fé. São estas as coisas, muitos medos. Louvado seja Deus, acontece por quê? Porque a pessoa impõe medo nas pessoas. Eles aqui moravam em sinagoga, não dependia, eles dependiam daqueles fariseus, daqueles religiosos, e não tinha casa própria. E todo aquele que confessasse o nome de Jesus, ou fosse acreditar em Jesus, ele seria expulso. E como o rapaz já era maior de idade, os seus pais tiraram a responsabilidade de si e disseram, pergunte a ele. Sabe por quê? Porque quem, louvado seja Deus, assume. Quem, louvado seja Deus, é ousado. Quem toma uma atitude, ele responde já por si. Então, se expulsar ele da sinagoga, expulsa ele. Pensaram assim os seus pais. E quantos hoje, louvado seja Deus, têm acreditado até nos feitos de Jesus, nos milagres de Jesus, nos sinais que Jesus opera. Como já foi citado alguns aqui, a mulher do fluxo de sangue, louvado seja Deus, Lázaro, esse moço aqui, tudo algo impossível aos humanos para fazerem. Mas Jesus chegou e fez. A Bíblia diz que havia 10 leprosos, Jesus ia passando, e eles correram atrás de Jesus e disseram, Senhor, se quiseres ser limpo. Aí Jesus disse, eu quero ser limpo. Mas havia ali, glória a Jesus, uma determinação de que todos aqueles que fossem cometidos a esta enfermidade, eles fossem retirados, fossem tirados da sociedade e fossem viver num local isolado. E a Bíblia vai dizer que Jesus viu aqueles moços e não conversou muito e disse àquele moço, vai e mostra-te ao sacerdote. Porque é o sacerdote que ele dá o aval para saber se aquele que havia sido tirado da sociedade porque estava com a chaga, estava leproso, já estava em condições de voltar para o meio da sociedade. Mas, após Jesus fazer isso,
disse, vai e mostra-te ao sacerdote, a Bíblia diz que apenas um deles voltou. Glória a Jesus. Jesus observando aquele fato e viu que havia sido 10 que havia solicitado a ele a cura, mas só um havia retornado. Reconheceu, veio agradecer, ser grato ao Senhor pelo milagre que homem, louvado seja, nenhum poderia fazer. Aí Jesus disse, mas só tem você, aonde estão os 9? Glória a Jesus. Capítulo 5, segundo escreveu São Lucas. E Jesus sempre estava passando. Mas aqueles moços, louvado seja Deus, eles clamavam. E todos esses que estavam clamando é porque estavam necessitados, estavam carentes. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia vai dizer que aquele que volta, ele se prostra diante de Jesus com o rosto na terra. Sinal de humilhação. Ele pediu, não, todos pediram, cura-nos, Senhor. E Jesus disse, vai e mostra o sacerdote na mesma hora, não tem muita ordem não. E eu creio que ele foi seguindo e ele foi percebendo que estava ficando curado. Mas no caminho, apenas um curado. Não foi mais leproso, foi um curado. Reconhecendo, aleluia, que Jesus, louvado seja Deus, é o Senhor. Glória a Deus. E ele prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, louvado seja Deus, se quiser ele pode ser limpo. Aleluia. Jesus diz, vai, mostra-te ao sacerdote. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que muitos ingratos e muitos que estão, louvado seja Deus, com medo de tomar algumas atitudes, porque serão até expulsos, vamos dizer assim, não sei se de casa, não sei se da rua, não sei se da sociedade, dos meus amigos, da religião que está. Digo a você, religião não salva, quem salva é Jesus, e ele mandou pregar o Evangelho, e ele disse assim, eu sou o Salvador do mundo. Então, creia, acredite, confie, porque só Jesus tem vida eterna para te dar. Que nesta tarde, meu irmão, meu amigo, ouvinte da palavra do Senhor, sem Jesus não dá. A Bíblia diz, no capítulo 15 e 5, vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus, aleluia, nada do que foi feito se fez. É por isso que nós estamos aqui, acreditando, confiando, louvado, porque um dia nós tomamos essa decisão. Um dia nós, aleluia, viemos entrar no caminho. Vivíamos na beira do caminho, como aquele cego que clamava, Senhor, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. E a misericórdia dele, a Bíblia diz que são as causas de nós não sermos consumidos. Então, nesta tarde, fique com essa reflexão e saiba que sem Jesus é impossível você chegar até a presença de Deus, porque no capítulo 14, 6 de São João, ele disse, eu sou o caminho. Aí diz, sou a verdade e sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se ele é o caminho, entra no caminho. Se ele é a verdade, não fale mentira. Se ele é a vida, ele quer tirar você da morte. Porque morto espiritualmente, ele quer te dar vida nova, para que você possa seguir, para que você tenha certeza de que um dia você pode entrar
nas mansões celestial pelas portas. Leia Apocalipse 22:14. E você vai entender que ficarão de fora o 15. Mas antes, os que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro têm direito à árvore da vida. Louvado seja Deus. E entrar na cidade pela porta. Porque quem não entra pela porta e por outra parte da porta, a Bíblia de João 10:10 é salteador e ladrão. Então, salteador e ladrão, ele entra por outros lugares. Ele não entra pela porta. Pela porta entra o pastor. Entra aquele que vem, aleluia, para tirar você de uma situação difícil. E Jesus é o nosso bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E você é a ovelha dele. Só que muitos estão desgarrados. Muitos estão fora do aprisco. Volta enquanto é tempo, porque Jesus está voltando, a porta está aberta, mas ela um dia vai se fechar e nós não sabemos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Palavra maravilhosa da parte do Senhor para nós nesta tarde. Queremos agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade, você ter ficado conosco ouvindo a palavra de Deus. Quero mandar a paz do Senhor para o irmão Jailson, a irmã Lindalva e as demais pessoas que também têm nos acompanhado. Que Deus abençoe. Irmão Gil, ali na Imaculada, né? Glória a Deus. E a todos que também estão aí ouvindo a programação nesta tarde, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Que Deus continue nos ajudando. Quero mandar um abraço a todos que fazem o Mercadinho Bom de Preço, na pessoa do nosso amigo e irmão Carlos Lindaci e família. Deus abençoe ao irmão Carlos e também a Joel, abatedores de aves, Joel Aves, organização Joel e Ninha, né, ali no Mercado Público de Bahia. Um abraço para todos, Deus abençoe. Vamos orar, finalizando esta programação e prometendo, se Deus permitir, sábado estaremos de volta com mais uma programação para a glória de Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Irmão Cláudio, ora. Momento de oração. Momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos tão somente te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de mais uma vez podermos estar falando a tua palavra. Este evangelho de poder e que transforma a vida. Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, através do Santo Espírito, aquele que convence o homem, toda criatura. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós anunciamos a palavra, mas quem convence é o Espírito Santo. E nesta tarde sejam todos alcançados, aonde quer que estiverem, aqui, ali e além. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir